as pessoas não estão abdicando de relacionamentos somente. As pessoas, na minha opinião, ao meu ver, estão abdicando de relacionamentos com seres humanos e querendo trocar esses relacionamentos por relacionamentos afetivos com máquinas, com objetos, com plástico. É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Esse vídeo é um pouco de reflexão sobre o momento atual, em que muito se fala em bebês reborn, que são bonecos perfeitos, bonecos hiperrealistas. Vez ou outra se fala em namoradas sexuais no sentido de bonecas sexuais, bonecas hiperrealistas, além também da questão dos consolos das mulheres. Eu sou Reno Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sou PhD, mestre em administração, engenheiro, mais de 20 anos de experiência em auditoria e ensino com várias pós-graduações, MBAs, livros publicados, artigos, participações em congressos nacionais e internacionais. No vídeo de hoje falamos sobre a questão de relacionamentos. Esse canal é voltado para relacionamentos e é disso que nós vamos falar. Só que as pessoas, ao invés de terem encontro consigo mesmas, as pessoas querem fazer um atalho e nesse atalho não querem ter nenhum tipo de contrariedade, de decepção, de qualquer tipo de questionamento e estão partindo realmente para esses modelos, esses pseudo-relacionamentos alternativos. Na verdade, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. O que eu queria refletir é que com o transhumanismo e o relacionamento com máquinas, o que nós vamos vivenciar nos próximos anos, além da questão da diminuição da natalidade, da diminuição de casamentos tradicionais, pelo menos na classe média, acredito que nas classes baixas isso vai continuar, as pessoas vão continuar se casando, tendo relacionamentos afetivos, porque nem o homem e nem a mulher tem muito a perder, e isso seria essa é a minha esperança. Já na classe média, essa relação afetiva tradicional ela vem desaparecendo por uma série de fatores que nós, inclusive, já discutimos aqui nesse vídeo. Então, se a civilização ocidental, pelo menos, né, ou a humanidade, a gente fala civilização ocidental, mas quando se reúnem as condições de uma vida urbana, padrões urbanos, aumento da expectativa de vida, aumento do poder aquisitivo, independência da mulher no mercado de trabalho e uma série de atribuições e obrigações e revoluções tecnológicas pesando em cada pessoa, nós vemos esse mesmo comportamento, tanto na China como no Japão e em países que vão alcançando um certo nível de desenvolvimento, em que as pessoas vão priorizando suas carreiras. Tudo isso eu já falei bastante nos vídeos anteriores, só que com a evolução tecnológica, a revolução sexual, que não significou que o sexo seria livre, como pensavam os hippies na década de 70, ao contrário, houve uma inversão dos papéis, em que a mulher assumiu, a mulher, não generalizando, nada que eu falo aqui é generalizando, uma parte das pessoas, mulheres e homens, assumiu um comportamento, as mulheres assumiram um comportamento mais masculino e os homens estão, curiosamente, assumindo um papel feminino, que é aquele de ser mais seletivo, de evitar desgastes, porque esse papel era da mulher. A mulher antigamente ela selecionava os seus parceiros porque a reprodução da mulher é mais cara. A mulher engravida, ela amamenta, ela toma conta.
O filho sai dela. Então, para ela é mais caro. Se para ela a reprodução é mais cara, ela tem que selecionar. Isso é normal. Agora, com uma série de fatores da nossa sociedade ocidental que desencadearam uma, vamos dizer assim, uma certa perseguição aos homens. E eu digo certa no sentido de ser um pouco de eufemismo mesmo. Mas vamos nessa linha de raciocínio. Então, uma certa ameaça para os homens em termos de leis que favorecem mulheres e favorecem falsas acusações, e isso tem diminuído a iniciativa masculina, tem diminuído o flerte, tem diminuído as possibilidades de encontros no padrão masculino e feminino, onde o masculino procura uma mulher que seja graciosa, que seja encantadora, que seja atraente, não vendo apenas questões financeiras. O homem não via isso, mas agora ele tem que ver. O homem está se tornando hipergâmico também, não só a mulher, mas o homem. Porque se ele não for hipergâmico, se ele não for seletivo, ele pode sofrer uma falsa acusação, ele pode sofrer um golpe, ele pode ter seus bens confiscados, ele pode perder a sua liberdade. Então os homens, principalmente nas classes médias, nas grandes cidades, têm tido essa preocupação e não tem mais a liberdade de chegar numa mulher, tendo em vista que eles podem ser acusados falsamente. Mas onde é que eu quero chegar? A minha esperança são as classes mais baixas. As classes mais baixas não vão evoluir, vamos dizer assim, como as classes médias e altas estão evoluindo. Para mim, estão evoluindo para trás. Porque o transhumanismo, se nós pegássemos isso de uma forma bem rígida, né? Bem preto no branco, em que as pessoas estão tendo menos filhos, estão tendo menos relacionamentos, estão se casando menos e estão se relacionando com objetos, com bebês de plástico, e as pessoas, muitos homens já comentaram até aqui nos vídeos que gostariam de comprar uma boneca sexual hiperrealista. É um relacionamento com a máquina. Você poderia colocar uma inteligência artificial na boneca e ela ter toda uma desenvoltura motora imitando os movimentos humanos, mas mesmo assim é uma máquina. Ela não consegue sonhar, ela não consegue ter desejos, ela não consegue pensar, ter iniciativa e nem se arrepender e nem voltar atrás, que é o que nos torna humanos, essa capacidade de sonhar, essa capacidade de planejar as coisas e mudar de ideia. Porque Deus nos criou, não criou robôs. Ele criou pessoas para debater junto com elas. E em várias passagens bíblicas, Deus falava com as pessoas. E, por incrível que pareça, Deus mudava de ideia, porque as pessoas estavam argumentando. Porque essas pessoas têm o desejo, têm sonhos, têm ideais, e Deus nos criou assim, com sonhos, com desejos, com ideais. Nós sonhamos à noite e sonhamos acordados. E isso os robôs nunca terão. No dia que um robô sonhar, como naquele filme da inteligência artificial, daquele menino que foi programado para amar, então nós teríamos sim uma consciência sintética. Mas a máquina não sonha, a máquina não deseja, ela só faz aquilo que nós mandamos ela fazer, direta ou indiretamente. Então, na verdade, se o mundo fosse formado por pessoas de classe média e classe média alta, o mundo acabaria e nós nem iríamos perceber, porque nós teríamos robôs cada vez mais perfeitos, bebês reborn cada vez mais perfeitos, que talvez até crescessem como um bebê humano, e nós não saberíamos a diferença mais entre um humano e não humano, e cada vez mais teríamos menos humanos na face da Terra, até que os humanos desapareceriam, e o último humano nem perceberia
que ele é o último humano na face da Terra. A minha esperança são os pobres, que não vão evoluir, vamos dizer assim, como as classes médias e altas evoluem. Se você está assistindo esse vídeo, você não é pobre. Você tem uma certa condição, você tem um certo capital intelectual para entender o que eu estou dizendo. Se você está assistindo esse vídeo, você não é essa pessoa, não é o pobre que eu estou falando. Essa pessoa mais pobre, não só pobre de recursos materiais, mas também pobre de recursos intelectuais. Então, o meu público é mais ou menos de classe média baixa para classe média, mesmo que a questão financeira não esteja muito favorável. Então, se você está assistindo esse vídeo, você não é pobre. Se o mundo fosse feito por todos por não pobres, o mundo desapareceria em cerca de 10, 20 ou 30 anos e seríamos substituídos por robôs. E depois que não houvesse mais nenhum humano e que só existissem robôs, o que seria do mundo? Seria um mundo distorcido, porque os robôs somente iriam construir coisas que foram mandadas, mas não teria mais nenhum humano para mandar, para refletir, para proporcionar uma aprendizagem para a máquina, e iria haver uma degeneração construtiva, uma degeneração algorítmica até o final, até o colapso total das máquinas como as conhecemos. Elas não iriam subsistir, porque sem o ser humano elas não têm como evoluir. Eu vou falar mais um pouquinho, vou falar sobre a Red Pill, a Matrix, né, essa comparação, e por que as máquinas precisam dos seres humanos. Um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.